Boa noite mais uma vez. Bem-vindos aí à Conexão MTC. Hoje a gente está aqui para falar um tema que meu olho brilha em relação à medicina tradicional chinesa. Qual que não brilha, né, Guilherme? Assim, quase todos. É, é um tema que me inspira, assim, no sentido de a gente não dificilmente encontra esse tema ou desta forma descrita nos livros de medicina chinesa, né? Porque eles vêm de uma forma muito técnica, eles vêm de uma forma muito prática ali, como um compêndio de medicina mesmo. E fica nas entrelinhas, principalmente dos livros mais clássicos, dentro da MTC, né? Que é o livro do Imperador, Tao Te Ching, esses livros que remontam, que falam um pouco mais sobre a parte filosófica da China, principalmente o taoísmo, é onde a gente consegue encontrar nessas entrelinhas questões que vão para além do fazer da medicina, né? Que na verdade que antecedem, inclusive, essa questão do fazer da medicina, porque a medicina ela nasceu dentro dessa filosofia, ela nasceu dentro de um propósito, dentro de um estilo de vida, onde os mais antigos e sábios perceberam essa relação que se tinha com a natureza e, e como conviver em harmonia com ela. Acho que essa é a grande sacada, né? Nessa parte mais introdutória do taoísmo, né? E aí óbvio da medicina tradicional chinesa também, porque ela é baseada em cima disso, fala-se muito dessa conexão com a natureza, porque na verdade não é nem mais uma conexão, assim, né? Nós somos parte integrante dela. E dentro dessa visão ocidental, a gente fica meio perdido em relação a essa questão, porque pensa, a gente nasce, né? Aí tudo que acontece ali depois do nosso nascimento, ele acontece aparentemente no mundo que é fora, né? Ele está fora do nosso corpo, fora, né, do meu interior, do meu pensamento. Então as coisas elas vão surgindo ou elas já se apresentam de uma forma um pouco mais rígida, um pouco mais que a gente fica na dúvida, fala, meu, isso já estava aí antes ou isso apareceu depois, né? Eu que criei. Então fica, eu acabo discutindo muito isso com os meus interagentes, né, com os meus pacientes, clientes, interagentes, atendidos, seja o que for, sobre essa questão da cocriação, da gente estar criando, né, ou co-criando, porque é uma criação compartilhada, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece no nosso planeta, no nosso universo. Então, existe essa cocriação, tá? Então, esse ponto de vista chinês, principalmente aí do taoísmo, ele diz que tudo aquilo que a gente vê, e aí não é só uma particularidade da medicina chinesa, tá? Essa visão, ela vai para outras linhas de raciocínio também. Tudo que a gente vê, manifesta, ou tudo aquilo que acontece na nossa vida foi algo criado por nós mesmos, tá? E aí quando eu falo nós mesmos, tem a parcela individual, né, de nós como sendo uma pessoa única, e também tem a parcela do coletivo, tá? A parcela do coletivo, ela na verdade é a somatória dessas individualidades. Então, o tempo todo, por exemplo, na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente pensa, sei lá, em alguma coisa. Ou porque alguém falou, ou porque é um senso comum, ou porque aparentemente já estava aqui quando a gente chegou. E aí a gente vai falando sobre crenças, sobre limites de crenças, a gente vai falando sobre religião, ciência, por aí vai. Assim, a gente desbrava esse mundo, né, dessa forma. Né? Então, quando você é bebezinho, você nasce, pô, você vai chamar Guilherme. Legal, já é alguma coisa que veio de fora e foi colocada nesse corpo, foi colocada nesse espírito. Mas só que assim, Guilherme, depois de um tempo, né, quando a gente começa a se questionar do quem sou eu, onde estou, é apenas um nome. Poderia ser João, poderia ser Maria, sei lá, qualquer outro nome. Então fica essa ideia de que tudo que é depositado na gente
né? Nome, sobrenome, nacionalidade, data de nascimento, tudo isso que vai sendo impresso e colocado nesse molde aqui, nesse corpo físico, nessa mente, a gente vai absorvendo e vai aceitando como se aquilo fosse a última palavra em verdade, assim. Então, vivendo dentro desse mundo, a gente acaba sendo limitado do ponto de vista, né, das 5 dimensões de observação, porque aí a gente acaba se associando ou assumindo papéis que nem são nossos. Né? Do tipo, puta, eu sou assim. Ah, isso sempre acontece comigo. Vocês já devem ter ouvido 500 mil vezes essas falas, né? Principalmente quem já atende, quem está aí no dia a dia, ou mesmo a gente costuma falar, né? Ou gesticular dessa forma, é sempre assim. Putz, falar que vai ter churrasco, chove. Falar que eu vou viajar e aí o tempo fecha, ou acontece alguma coisa e eu não posso ir. Eu atraio, eu sou assim, é porque é do meu signo, é porque, sei lá, a gente já começa, já são tantos moldes que a gente vai assumindo e vai aceitando, que a hora que a gente vê aquilo está funcionando. E é efetivo. O mais curioso é isso, porque mesmo sendo algo ruim, assim, no sentido que, meu, não é legal para mim, mas eu acredito naquilo, né, que esse algo não legal para mim funciona, e eu me apego de uma tal forma a isso, né, que eu falo, putz, não falei? Né? Eu não dou sorte nos relacionamentos, não dou sorte no trabalho, assim, eu entro, sempre encontro um chefe assim que é da pá virada, aí eu não aguento, eu peço as contas ou eu sou mandado embora, porque não dá, dessa forma eu sempre atraio isso. Aí a pessoa, ela encontra de fato todo esse processo, né, na sua vida para justificar a crença dela. Olha que a ciência trabalha assim, né? Só que a gente ainda não conseguiu romper essa barreira, quebrar esse muro, né? Do tipo, o ovo é o salvador da pátria, agora o ovo é o vilão. Né? A gente vai acreditando, vai aceitando, vai absorvendo isso, vai aplicando na nossa vida e a gente vai encontrando essas verdades ilusórias. Né? Não deixa de ser ilusória. Tá? Então, todo esse processo de confecção de um ser, ou do nascimento de um ser, e do molde como ele vai sendo criado e conduzido aqui na nossa sociedade, o impedem, muitas vezes, de alcançar estados muito mais elevados de consciência, de alcançar fluidez nos relacionamentos e no trabalho, de alcançar harmonia e paz dentro da sua família. Tá? Por quê? Porque esses moldes eles vão impedindo a gente de se mover, eles engessam a gente de uma tal forma que eu não vejo outra possibilidade a não ser essa. Tá? E aí isso limita a dimensão em que eu vivo a minha vida. Né? Porque eu estou acreditando somente naquilo que eu toco, somente naquilo que eu faço, naquilo que eu vejo. É o tal do Santo Tomé, né? Do ver para crer. É muito comum esse tipo de condução dos seres humanos, principalmente aqui no mundo ocidental. Então, se a gente não está atento de que nós caímos numa armadilha, muitas vezes criada por nós mesmos, né? De forma individual, não foi nem do coletivo, foi do individual mesmo, eu criei. E aí eu estou vivendo aquilo, eu estou patinando, meu carro não sai do lugar, ele está preso numa lama ali, a roda gira, 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 eu acelero cada vez mais e ele fica cada vez mais atolado, cada vez mais preso. Né? Cada vez dói mais, a doença ela vai se aprofundando cada vez mais. O que era um desconforto, né? Começa a virar dor. E aí o que era dor vira uma doença. E aí o que é uma doença vira uma pré-cirurgia praticamente. Assim, presta atenção, senão você vai ter que operar. E isso tudo vai acontecendo de uma forma tão natural. Acho que esse é o ponto, né? Isso acontece de forma tão natural e acontece com tantas pessoas que a gente passa a acreditar que isso é normal, que isso faz parte do sistema. E na verdade não faz. Né? Tanto não faz porque isso é limitado a apenas uma das dimensões do nosso ser. Né? Eu estou falando aqui de 5. Né? E essa é a visão da medicina tradicional chinesa. Eu já ouvi em outras
linhas de raciocínio onde essas dimensões elas se ampliam cada vez mais. E mesmo essas 5 que eu vou falar aqui hoje da MTC, elas não estão limitadas, né? São 5 e de cada uma delas, né, sai mais 5 e de cada uma dessas sai mais 5, sabe assim? A coisa ela vai ganhando dimensões tão grandes né, e proporções ou maiores, hiperdimensões cósmicas, né, ou microscópicas, de tão pequenas que elas são, e isso vai se multiplicando de 5 em 5 em 5 em 5, a coisa ela vai ficando cada vez maior. Né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, né, se você atende, se você não atende, mas você é atendido, ou se você está em busca de algo diferente, a gente precisa quebrar esses muros, quebrar essas barreiras dessa limitação da mente, do nosso poder, começar a questionar tudo o que está sendo dito. Isso é parte fundamental do tratamento da humanidade. Né? Humanidade no sentido não do ser humano, assim, não estou querendo, eu quero me livrar do sofrimento, não é isso. Né? Eu quero que todas as pessoas entendam essa dinâmica, entendam esse processo, para que todo mundo se livre do sofrimento. E assim, não é utopia pensar nisso, né? Isso já é pensado há muitos anos por diversos tipos de religião, por diversos tipos de filosofias, estilos de vida. A ideia da pessoa doar praticamente a sua vida inteira em prol do outro, isso é muito comum, mais do que a gente imagina. É que muitas vezes a gente está tão cego, a gente não enxerga o processo e acaba não permitindo a entrada, não tem espaço para ser preenchido com essa nova visão, com essa nova forma de pensar as coisas. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é justamente, gente, respira, né? Questiona. Né? Exemplos muito simples, assim, do tipo, eu lembro uma cliente minha chegou e falou, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero viajar. Eu falei, pô, legal, né? Bacana, show de bola. Mas, putz, tá complicado, porque assim, eu tô trabalhando direto, juntando dinheiro, mas só que eu preciso, né, ajudar em casa, o dinheiro ele também sai, eu tô investindo em curso, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu não estou conseguindo juntar o dinheiro necessário para fazer a viagem. Aí uma coisa que eu perguntei, falei, por que você precisa pagar a viagem? Ninguém pode pagar para você? E eu não estou falando assim, tipo um pai, né, aquele paizão, não, deixa filho que eu pago, assim. O universo, as possibilidades, elas são infinitas. E a hora que a gente escolhe uma para ser a nossa verdade, a gente impede todas as outras de se manifestar. É isso mesmo, Cida, são os costumes, né, que são colocados na nossa cabeça. A gente absorve o mundo dessa forma. É óbvio que tem uma parcela, sei lá, não queria entrar nesse assunto assim, mas política, é, a grande massa aí da população acaba absorvendo muito de culturas externas, né, de culturas de outros países, entendendo como se aquilo fosse nosso. E aí a gente acaba comprando essas ideias como se fossem verdades. Né? Muitas vezes interpretações errôneas. Né? A gente vive numa cultura que é muito comum, por exemplo, o catolicismo. Né? A crença em Jesus, na história de Jesus, de Deus. E aí você fala, caraca, né? Jesus sofreu pra caramba para alcançar a redenção dele. Então, eu não posso fazer por menos, né? Eu tenho que sofrer bastante também para alcançar algum objetivo, para alcançar a minha missão. Então, a vida ela tem que ser dura, a vida ela tem que ser pesada, eu tenho que matar um leão por dia. Nunca, nunca a gente fala, tá tudo bem, cara, deixa fluir o negócio, deixa livre, eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso entrar em conflito, eu não preciso guerrear com ninguém, né, para fazer o bem para mim e para os outros também, né? O mundo não é uma eterna disputa por uma medalha de ouro, né, por um emprego, sei lá, magnífico, ou por um casamento, sei lá, perfeito. Não é essa corrida, né? Não é a corrida do espermatozoide, só o mais forte chega ao óvulo. Gente, a gente precisa deixar isso de lado. Os seres humanos, em essência, não são competitivos.
nós somos cooperativos, nós somos formigas, igual, assim, praticamente. Né? Nós somos formiguinhas. E se a gente não trabalhar em conjunto, a coisa não anda, não flui. Eu não estou falando da coisa para mim, é a coisa geral. Né? A pandemia ela está mostrando isso, ela está pedindo coletividade. Ela está pedindo que a gente abra outras dimensões de olhares. Né? A gente não está usando a máscara ou porque eu estou com medo. Não estou usando a máscara porque eu quero proteger meu pai e minha mãe. Estou usando porque é assim. Cara, eu entendo que o outro também ele pode sofrer as consequências disso. Então eu faço a minha parte. Né? É nessa pegada. O que eu faço quando ninguém está olhando? É essa a questão. A gente não precisa mostrar para ninguém que está fazendo ou provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. Lembram dessa música, né, do Legião Urbana, Renato Russo? É isso. A gente acaba vivendo esse mundo das aprovações, né? Eu preciso provar para as pessoas algo, né? Que eu sou bem-sucedido, que eu sou feliz, E aí a gente se perde dentro desse processo, não entende o que está acontecendo na nossa vida e se frustra. Né? Porque aí você olha na internet e fala, caramba, meu, o cara tá sarado, tem um topete gigantesco, sorrisão Colgate, e eu aqui, magrelo, careca, né? Quem que sou eu, né? Dentro desse mundo? Então a gente acaba mirando um ideal, sei lá, que foi plantado, é fictício, foi inventado, isso não existe. Né? Não existe um ideal. Somos todos diferentes. E o mais curioso é que esse vírus ele está mostrando para gente que não existe regra nenhuma. Né? Ele mesmo está mostrando, porque aí os médicos e os infectologistas estão surtados. Porque fala, meu, tem gente que pega uma vez, não pega nunca mais. Porque se o cara pega uma vez, ele está imune, ele cria anticorpos. É impossível pegar de novo. Aí o cara vai lá, puf, peguei duas. Fala, não é possível. Se está em contato próximo, todo mundo pega. Aí tem uma pessoa da família pega e a outra não. Não tem regra nenhuma, nenhuma. O vírus ele está mostrando que somos indivíduos, que somos únicos. Reações diferentes para pessoas diferentes. Gostos diferentes. Canso de falar isso para as pessoas que eu tô, né, os alunos, né, que estão em formação aí de se tornar terapeutas. Professor, mas o mercado, né, se eu não fizer, sei lá, pacote, se eu não der desconto, se eu não fizer atendimento de massagem relaxante, como que eu vou conseguir me manter profissionalmente, né, gerar renda? Eu falo, gente, não é assim. Você não está roubando o cliente de ninguém, ninguém vai roubar o seu cliente, né? A pessoa que você atende. O seu cliente ele é único, ele encaixa para você perfeitamente. Não é disputa, é colaboração. Né? Inclusive as pessoas me perguntam, Gui, quero fazer uma massagem relaxante, você faz? Eu falo, não faço, mas eu te indico, eu conheço pessoas que fazem. Porque é isso. Né? Eu não estou perdendo uma pessoa só porque eu não faço a relaxante. Mas talvez estivesse perdendo muito da minha essência se eu fizesse a relaxante sem querer fazê-la. Só para ganhar dinheiro. Vocês entendem? A hora que a gente extrapola as dimensões, né, principalmente essa dimensão física, essa dimensão racional, né, a razão ela tem um limite muito grande de visão. Né? Assim, ela permite a gente fazer um monte de coisinhas, assim, a gente consegue fazer conta, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, assim, pô, super racional. Mas só que a gente não consegue, muitas vezes, através da razão, perceber que se eu gero uma ação benéfica para uma pessoa aqui, talvez eu não receba na mesma linha, né? No mesmo fluxo. Não é porque eu dei algo para Maria que a Maria tem que me devolver esse algo. Né? Óbvio, eu tenho que dar de coração. Essa é a questão. Porque a hora que eu dou de coração, eu extrapolei os limites da razão. Eu não estou mais fazendo racionalmente, eu estou fazendo porque o meu espírito, porque minha alma pede. E a hora que a minha alma pede, eu rompo a barreira do 3D aí, né? E vou subindo para 4, 5 dimensões.
eu vou para outras dimensões. Porque aí o que eu dei para Maria aqui, sei lá, eu dei uma massagem, vamos supor, né? A Maria não pode pagar a massagem e a acupuntura e eu cedi, eu dei a sessão para ela, falando, não venha, eu vou te atender, eu vou fazer para você, por você, tá ok. Você não precisa pagar nada, só venha, né? E aí você vai lá, faz a massagem na pessoa, gratidão, Maria vai agradecer, vai ficar super contente, super feliz, porque talvez ela não teria chance de fazer isso, né, da forma que ela imaginou fazer, que era pagando. E aí a gente mostra para ela que sim, é possível, inclusive de graça, né, se ela estiver disposta e aberta a receber também, porque é todo um processo mútuo, contínuo e via de mão dupla. E aí e isso alimenta, né, a energia dela, alimenta a sua, e você deixa em aberto. Assim, deixa o universo fluir a partir daí. Você não precisa ficar esperando. Fala, putz, será que eu cobro o dobro, né, daquela pessoa que pode pagar? Será que eu vou ganhar esse dinheiro? Né? Será que a Maria um dia vai, sei lá, cair a ficha dela e ela vai me pagar a sessão? Aí não rolou. Né? Aí você bloqueou de novo as dimensões, ficou esperando a única. Você se apegou à única possibilidade que seria: eu faço a massagem, faço o procedimento e Maria me paga. Né? E aí você limitou o universo de se manifestar em você. Então, estão vendo que é uma via de mão dupla? Eu posso ser tanto o terapeuta, ilimitado, ou posso ser o cliente, paciente, interagente limitado também. Porque se eu não permito essa abertura, se eu não consigo ficar feliz com a ilusão, é como uma criança. Né? Olha que mágico, assim, né? Minha filha tem 5 anos. E aí, no começo da pandemia, filha, a gente não pode ainda visitar as pessoas, né? Por causa do vírus. A gente foi explicando do jeito que a gente conseguia ali para ela. E ela, pai, eu tive uma ideia. Qual a sua ideia? Se ela perguntar, né, assim, se ela, tipo, a família, né, que a amiguinha que ela queria visitar, se a gente perguntar para ela, assim, você tem vírus? E ela fala, não. Aí a gente fala, a gente também não tem. Aí a gente vai. É isso, né? Ela escolheu uma possibilidade positiva. Por que a gente tem que escolher a possibilidade de que se eu visitar eu posso matar a pessoa, né, e passar um vírus para ela? Vocês entendem? Quando a gente rompe essa barreira, é exatamente isso. Então, se a mídia fala assim, ó, não saia de casa, ok, a gente entende que tem uma parcela muito importante dentro desse processo. Mas se a gente não tiver nessa vibração, se a gente não compra essa ideia, a sintonia ela não bate com a sintonia do vírus. A sintonia não bate com a ideia de eu não ser aceito pela empresa. A sintonia não bate. É essa a questão. Eu vou encontrar relacionamentos saudáveis aonde eu for. É essa mente que a gente tem que entrar nas ideias. Né? É encontrar a parcela das possibilidades daquelas que darão certo. Não daquelas que me falaram que dá errado. Né? Ou que eu comprei como sendo minhas, ou desenvolvi as minhas próprias, né? Do tipo, eu sou assim, eu atraio, né? Eu não paro em nenhum lugar, os empregos são assim, não pagam bem, né? Não vai pagar mesmo, porque você já está entrando achando que não vai ganhar bem. Você vai querer o quê? Né? Que o cara te ofereça, né, mundos e fundos só porque você é bonitinho? Não é bem assim. Então, quando a gente entra em alguma investida, né, seja na saúde, tô com dor, tô com desconforto, alguma coisa já está acontecendo, algum tipo de pensamento que você se apegou levou você a sentir essa dor. Então, o que o terapeuta tem que fazer? Tem que ampliar a visão desse cara, né, dessa pessoa, a ponto dela perceber como que ela está entrando na jogada. Né? Qual que é
o pensamento. A gente ouve isso muito por exemplo, no mundo dos atletas, né? Dos jogos olímpicos. Né? Você acha que alguém ali entra para perder? Dificilmente. Mas se o cara tiver meio desestruturado, emocionalmente falando, é uma chance talvez dele não acertar o lance dele. Pensa lá na cobrança de pênaltis, final do campeonato, assim, né? E o cara tá lá sozinho, ele, o goleiro. Quem que vai acertar ali? O cara que visualizou a bola entrando no gol. Não aquele que visualizou, puta, será que o goleiro vai pegar? É nesse sentido, né? As dimensões, a gente vai rompendo elas aos poucos também, porque a gente vive numa cultura muito apegada à matéria. A matéria que eu digo ao material mesmo, ao corpo físico, às dores físicas, às células, o nutriente X, a célula do sangue Y que não está boa. E a gente vai tratando simplesmente desse corpo físico, que é a ponta do iceberg, né? Na verdade é um iceberg ao contrário, tá? Porque assim, a gente se apoia, né? É um triângulo, a gente se apoia nele através do nosso corpo físico. Mas existem mais outras dimensões acima, né? Que são dimensões mais sutis e a gente acaba não percebendo o quanto a nossa mente interfere nos processos, o quanto a nossa razão, o quanto a gente comprou de ideias dos nossos antepassados. É muito comum, assim, você vê a criança subindo na árvore, o que você vai fazer? O que você vai falar? Né? Sai daí que você vai cair? Ou você vai falar, peraí que eu te ajudo. Né? Vai lá, põe o pé aqui, isso, ó, tá vendo aquele galho? Aquele parece que está meio solto. Você vai ensinar ela a subir na árvore. Uma das possibilidades é você ensinar ela tão bem que o risco dela cair vai se tornar praticamente zero. Né? E você vai torná-la uma pessoa positiva, positiva no sentido de, ok, eu tenho que enfrentar os desafios. Né? E aí se você fica colocando caraminhola na cabeça, não sai do lugar. E aí a gente ouve, né? A síndrome do pânico, depressão. O que é isso? Seres humanos que foram tolhidos, podados a vida inteira. A vida inteira sendo podados, né, de todos os lados. No começo, é óbvio, isso tem a ver talvez com medos, inseguranças, tristezas dos pais, dos professores, da sociedade, né, da cultura. Sim. Só que aí, em algum momento, é isso mesmo que ó, o corpo fala. É isso. Ele grita, na verdade. Chega uma hora que ele, né, só falta gritar. Então, o tempo todo a gente está absorvendo, aceitando essas condições externas e aplicando na nossa vida. Só que essas condições externas, elas limitam cada vez mais, porque agora só tem uma chance de ser feliz. Agora só tem uma chance de ganhar dinheiro. Agora só tem uma chance de encontrar um relacionamento saudável. Só tem uma chance de entrar nessa empresa. Né? Galera, quebra de paradigmas. Eu estava lendo um livro fantástico, muito curioso, não sei se vocês já viram, chama Viver de Luz, da Yasmin, é uma australiana. O conceito é muito bacana, não sei se eu enfrentaria, assim, né? O viver de luz é algo assim, louco. Tipo, a pessoa não come, né? Não come nada, nenhum tipo de alimento sólido. Ela vive de alimentos líquidos e não é que ela faz assim, né? Tipo, bate o feijão com arroz e toma. Não é isso. Ela toma água, sei lá, 2 vezes por semana, chá diluído, nessa mesma pegada, assim. Mas assim, a questão não é o que ela faz ou deixa de fazer. A questão é o que ela entendeu dentro desse processo. De que nós nos limitamos de tal forma, enquanto raça humana, que inclusive a nossa alimentação ela está prejudicada por conta disso. Prejudicada no sentido... A gente ouve muito assim, pô, saco vazio não para em pé. Tem que comer, né? Tem que comer aquilo ali, tem que comer aquilo lá. Isso aqui, ó, você deixa de comer porque faz mal. E aí é tanto conceito, é tanta coisa na nossa cabeça
que, meu, se você desviar assim, uma agulha da sua dieta, da sua refeição, ferrou, assim, vou morrer amanhã, né? De tanta informação que se tem. E ela fala assim, para não se alimentar, ela fala, a questão eu só não estou me alimentando de comida, né? Mas eu encontrei outra fonte de energia, outra fonte de alimentação. Então é essa a questão, assim, ela transformou. Ela deixou de usar o aparelho digestivo, né, como a gente usa, assim, várias refeições ao dia, para espaçar isso para uma proporção que nem a ciência consegue explicar, né? E ela fala que isso tem que vir, óbvio, de cima para baixo, não de baixo para cima, porque você falar para a pessoa, fica 7 dias aí sem comer e sem tomar água, né? O cara já regala o olho e fala, meu, você quer me matar, é isso? Né? Você quer que eu morra, né? Por quê? Porque quem não toma água morre, quem não come morre, rapidamente, né? Em poucos dias você pode morrer sem hidratação, né? Só que essa é uma crença limitante. E aí ela começa a questionar isso no livro dela. Ela se questionou sobre tudo isso, óbvio, né? Para chegar onde ela chegou em relação à alimentação. Ela alcançou um patamar que você fala, uau, né? E ela absorveu isso, e isso não é novo, tá? Ela não desenvolveu isso agora, assim, apesar dela ser contemporânea, ela está viva, né? Ainda. Ela trouxe isso de ensinamentos hindus, muito antigos, né? Isso é uma prática indiana de bilhares de anos atrás, né? Existem pessoas lá que não se alimentam há mais de 60 anos. Pensa, né? E a questão é justamente essa, né? O poder da nossa mente em quebrar esses paradigmas, em quebrar esses conceitos, né? Essas crenças limitantes e produzir algo novo, né? Se libertar de tudo aquilo que a gente já faz. A gente já está preso, a gente não tem nada a perder. A gente já está na gaiolinha. Se você conseguir abrir a portinha e dar uma respirada, abrir uma janelinha e dar uma respirada, já é válido, né? E aí, assim, você não precisa comprar a ideia de ninguém, essa é a questão, né? E nós terapeutas, óbvio, né? Aí massoterapeutas, acupunturista, né? Que é basicamente aí o pessoal que me acompanha, nós temos que mostrar isso para as pessoas, de que elas podem criar uma nova realidade, desde que elas queiram, desde que elas percebam essa possibilidade, né, de entender que essa realidade que foi criada em torno dela é uma bolha que ela mesma pode estourar, né? E a hora que ela percebe que isso tudo é uma ilusão e eu posso criar aquilo que eu quiser, porque o universo ele é infinito, então ela vai ter liberdade de criação. O que a raça humana perdeu em relação à sua essência é justamente o poder de criação. A gente tem usado o poder da cópia fortemente, assim, a gente imita tudo. Nada se cria, tudo se copia. Já ouviram? Né? Um ditado que está ficando cada vez mais forte e atual. Porque assim, não existe nada que é criado de forma espontânea. Não existe novidade. É difícil a gente encontrar música boa hoje em dia. Vocês já perceberam? Né? As músicas boas são todas antigas. Todas do passado, letras de música. Ou músicas mesmo. Né? Você pega os caras que faziam, sei lá, Mozart, Beethoven, né? Esses caras assim que fizeram obras-primas em relação à música. Não se faz mais. A gente toca as músicas dos caras ainda. Né? A gente repete o padrão, a gente só copia. Dá uma atualizada, show de bola, né? Na minha escola tinha uma lousa, um quadro negro, assim, era verde, né? Uma tinta verde pintada e a professora escrevia com giz. Agora é um quadro branco, a pessoa escreve com canetão. Pô, novidade, assim. Novidade na sala de aula. É a mesma coisa, galera, não mudou nada. O cara escrevia na pedra 15 mil anos atrás, já fazia isso. Talvez ele estava ali ensinando ou criando alguns registros. Não mudou nada. Né? O que a gente cria? Para criar, a gente precisa se conectar com as dimensões mais superiores.
É por isso que não se cria mais nada hoje em dia, ou é muito difícil criar algo genuíno, algo novo, né, inovador, porque é tudo uma cópia, e a cópia ela tá no raso, ela está nessa linha material, que foi onde a raça humana parou, assim, se apoiou nela e parou, porque a gente só acredita naquilo que é material, né? A essência espiritual, a religião, a crença ou a fé em algo maior, em algo divino, cósmico, universal, quântico, sei lá, o nome que a gente quiser dar, sumiu. Não existe mais. Né? Ou existe muito pouco, ou ele foi reproduzido de uma forma material. Olha que interessante. Né? Existem as religiões ainda. Só que, em essência, elas perderam muito né, desse refinamento, dessa essência da busca da resposta. E aceitaram algumas respostas assim e conduz. Há 2000 anos a gente tem a mesma resposta para as mesmas perguntas. E aí chega uma hora que você fala, e aí? Né? E é muito comum, né? Não sei se o pessoal aí que já estudou medicina chinesa, a hora que o professor vai falando lá, elemento madeira, né? Fígado, vesícula, olhos, tendões, músculo, ligamento, unha. Eles falam, caraca, velho, isso é uma resposta. Ninguém na ciência, ninguém na medicina fez esse tipo de correlação. E para mim faz super sentido. Né? Porque eu já tirei a vesícula, estou com gordura no fígado, minhas unhas são quebradiças. A gente começa a encaixar peças num quebra-cabeça que você fala, uau, né? Como que os caras perceberam isso? É isso, porque eles quebraram essa dimensão lá atrás. Né? Eles não ficam atrelados ou amarrados somente ao corpo físico, esperar o corpo físico mostrar. Nem podia, porque naquela época, pensa, não tinha exame, não tinha nenhum exame de imagem ou exames de sangue, urina, fezes, hormônios, não tinha. Os caras tinham que prestar atenção naquilo que era sutil, naquilo que era invisível. Então eles começaram a olhar para a dimensão energética. Ou seja, eu saio do corpo físico, do corpo denso, e vou para um corpo mais sutil, que é o corpo energético. Duas dimensões. Agora eu tenho o corpo físico, eu não estou abrindo mão dele, né? Não vou deixar de olhar. Mas é uma máxima aí da medicina chinesa, né? Uma frase muito comum. O físico, eles são setas que apontam para o energético. Né? Então tudo que acontece no nosso corpo físico, ele está só direcionando, falou, é para lá, é para cá, né? É fígado, é vesícula, é rim. Ele já está mostrando para a gente, né? Antes daquilo se manifestar de fato. Então eu passo a prestar atenção em algo que é mais sutil, no energético. E aí um pouquinho mais para cima, na terceira dimensão, eu começo a prestar atenção na minha mente, nos meus pensamentos. E aí os caras tiveram a sacada, e os caras que eu falo assim, né? Esses filósofos, esses pensadores, não só na China, mas no Oriente como um todo, eles perceberam que a mente humana, ela nada mais é do que uma ferramenta, assim como o órgão interno é. Né? Assim como o estômago digere o alimento, a mente pensa. É isso. Nada mais do que isso. Nós não somos a nossa mente, o nosso pensamento. E aí eles perceberam então que o pensamento, né, vindo dessa fração mental, ainda não era o limite da dimensão. Então eu vinha do físico, energético, mental. E aí eles perceberam, pô, aí eu não sou a mente ainda. Porque existe uma parte de mim que observa os próprios pensamentos. Vocês já perceberam essa parte, esse aspecto em vocês? É importantíssimo perceber e fazer com que os nossos interagentes o percebam também. Falou, você está pensando, sim, quem faz esses pensamentos é a sua mente, ela está cumprindo o papel dela. Agradeça, ela está funcionando. Né? Porém, você não precisa se apegar, você não precisa se amarrar a todos os pensamentos que ela produz, porque ela está só produzindo. Tá tudo bem. Né? Eu posso só observar e deixar eles passarem. A hora que vier um que eu vou, opa, isso aqui é legal. Pá, aí você pega, vai lá e faz. Né? E aí,
subindo. Então a gente estava lá na dimensão um, corpo. Dimensão 2, energia. Dimensão 3, mente. Aí essa mente que produz pensamentos. Tá? Dimensão 4 é aquela mente mais consciente, que observa o próprio pensamento. Olha a sutileza que os caras chegaram. E aí eles perceberam que existia uma quinta dimensão, que era o espírito. Né? E aí a gente traz nessa linha de raciocínio vários aspectos que fazem parte do nosso ser, né? da nossa complexidade, né? e da nossa integridade, assim como um ser integral, né? Em várias dimensões. Existe ainda algo sutil que eles perceberam, né, que esse aspecto, essa quinta dimensão que está associada ao espírito, à espiritualidade, né, esse aspecto mais puro da nossa essência, ela conseguia fazer movimentos assim de sobe e desce, assim como a chuva. Né? Aí eles perceberam mais ou menos esse processo que a gente talvez chame de reencarnação aqui no Ocidente, do ponto de vista do kardecismo, aí, né, do espiritismo, que é assim, a gotinha de água ela evapora, né, ou seja, ela está no ponto de vista imaterial, assim, ela não tem corpo mais, ela tá só no sutil, ela está no espírito. A hora que ela chega lá no céu, ela condensa. Né? O condensar é ganhar corpo, é trazer corpo, é aglutinar e produzir matéria. E aí chove, né? Vem a gotinha de água para a Terra de novo, ela manifesta um corpo físico. E aí ela tem a sua missão aqui na Terra, a missão dessa gotinha, sei lá, né, é regar uma planta, fazer alguma coisa assim, ir lá para a Terra, e aí depois ela sobe de novo, condensa, cai, e aí a missão ela vai se cumprindo. Até o momento que essa gotinha ela percebe que ela faz parte de algo maior. Esse algo maior, nessa visão cósmica oriental, é esse coletivo espiritual, assim, é como se fosse um grande espírito, tá? Eles costumam usar muito esse termo também, principalmente no México, né? O grande espírito é como se fosse Deus para a nossa cultura, tá? Um ser divino, um ser maior, que possui uma alma, né, que permeia todo o universo, na verdade, né? Ela não está assim individualizada, ela faz parte do todo. E a hora que essa gotinha ela percebe que faz parte do todo, ela não entra mais dentro dessa dinâmica de sobe e desce, de ora corpo físico, ora corpo sutil, ora corpo físico, ora sutil. Ela vai para o oceano, ela vai para esse mar energético, esse mar cósmico, esse espírito maior ou grande espírito, e se torna um só com o todo. Tá? É muito comum a gente ouvir, por exemplo, no budismo, né? Falar assim, o Buda é um ser iluminado, ele fez sua última passagem, a gente costuma ouvir, né? Fez sua última passagem aqui na Terra como Siddhartha Gautama, esse último Buda, né? E aí ele já não manifesta mais um corpo físico. Ele faz parte desse espírito, desse grande espírito. Né? Olha que interessante. E aí, é óbvio, né? A gente está aqui atravessando religiões, formas de pensamento. Mas assim, o legal dessas é que elas quebram todos os paradigmas. Elas quebram todos os conceitos, assim. E deixam em aberto. Né? Deixam em aberto a criatividade, deixam em aberto as infinitas possibilidades do universo, do ser. E aí o ser ele só vai se livrar desse sofrimento, né? Que aí os orientais chamam de sofrimento, ou de dor, ou de desequilíbrio, desconforto, seja lá o que for, a partir do momento que ele romper essas barreiras todas. A hora que ele se permitir, né? Que ele entender que ele faz parte de um todo indivisível. Né? E para isso ele precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda, precisa de alguém ali que vá conduzindo e norteando,
nos atendimentos para ele superar os sofrimentos do corpo físico, aliviar as dores. Óbvio, a gente está ali para isso, não é? Principalmente. A hora que alivia as dores, tem gente que some, não é? Dos atendimentos. A pessoa, gratidão, valeu, nossa, aquela dor sumiu, estou super bem, obrigado. Fui. E aí a pessoa vai. Não necessariamente ela conseguiu superar ou romper todas as dimensões do seu ser, do seu, né, da sua unidade. As pessoas que persistem ou que percebem que o tratamento ele é algo mais profundo do que simplesmente o alívio da dor, aí ela permanece, porque ela percebe que existe um padrão de energia que está atrás do seu corpo físico, um padrão mental, que são seus pensamentos, e um padrão de consciência que estão tamponando a manifestação do meu espírito. Eles estão impedindo o meu espírito de se manifestar de forma plena, né, de forma aberta ou de forma infinita, que é a sua natureza. E aí a gente acaba voltando, vida após vida, dentro desse olhar, né, para continuar aprendendo as lições relacionadas. Tá? Então, para os orientais é muito importante essa visão, né, dessas quebras de conceitos, que é para que justamente a gente consiga elevar o nosso espírito à máxima, sei lá, consciência possível dentro desse sistema. Né? Não sei se é a última, porque ainda tem partes aí dessa teoria toda que não se explica, né? Principalmente quando a gente está falando da origem, tá? E esse grande espírito, né? Deus, essa energia, é o quê? Veio da onde? Qual que é a missão dela? A gente fica aí ainda com essas interrogações, mas essas outras que estão para baixo, né? Dessas perguntas mais existenciais, a gente consegue ir aos pouquinhos quebrando ela, né, e galgando, aumentando e ampliando a nossa consciência. E a hora que a gente faz isso, a gente contamina os que estão do nosso lado, contamina do ponto de vista positivo, assim, né, uma transmissão, é o vírus do amor, assim, né, o vírus da compreensão, o vírus da evolução, que vai trazendo e vai fazendo as pessoas despertarem e conduzirem a sua vida de uma forma totalmente diferente. Né? Mas a gente precisa perpassar todas essas 5 dimensões, pelo menos aqui manifesto nesse corpo, a gente tem que passar por elas para conseguir, né, fazer as pessoas se libertarem desse conceito. Né? Prestem atenção, né? Façam um teste. Né? É isso que eu peço muitas vezes para as pessoas. Cara, põe em prática. Né? Não acredita em tudo que eu estou falando. Uma porque assim passou pela minha mente também. Para que a gente consiga falar ou trazer algum tipo de conceito, eu vou trazer aqui o meu ponto de vista. Né? Então ele já tem aí uma certa turbulência, uma certa turbidez. Né? Vai ficando meio turvo, porque eu estou tentando passar através das minhas experiências de vida. E talvez vocês não consigam entender totalmente. Mas aí é o que eu falo, a experiência ela vale muito mais do que qualquer teoria. Né? Coloque em prática, vai lá e faça. Aplica no seu dia a dia. Né? Coloque. E a hora que a pessoa coloca, e aí ela vê a coisa acontecendo, vê fluindo. Esse final de semana mesmo, dei um curso de reflexo. Eu nunca tinha visto acontecer. Já vi várias reações, assim, né? Várias coisas acontecerem numa sessão de reflexologia, né? Num pós-reflexo. Já vi gente perder não, né? Pedir demissão de emprego, já vi gente terminar relacionamento. Só massageando o pé, não precisa nem falar não, você fica quietinho, você faz lá e a pessoa, de repente ela tem um insight. Essa aluna que estava na turma, no mesmo dia que recebeu, assim, ela teve uma catarse, foi uma sessão bem intensa, muito dolorida, sensibilidade aflorada, transpiração, assim, absurda, e na mesma noite ela comprou um carro que ela estava há 1 ano buscando e não conseguia, não fluía, não encaixava, ou não era preço, ou não era quilometragem, sei lá, tinha alguma coisa que falava, não, melhor não, sabe, deixa pra lá. Ela comprou.
Já viram isso? Depois da sessão de reflexologia, a pessoa consegue comprar um carro que estava ali enroscado há um ano tentando. Né? Ela falou, mas foi. E ela falou assim, né, no domingo, inclusive, que era já outra aula. No sábado ela fez aula, chegou em casa, a pessoa estava lá, ó, tô indo com o carro aí, né? Para você dar uma olhada. Ah, beleza, então vem. E aí foi, ah, gostei, beleza. Na segunda a gente troca os documentos. Show. Já assim, foi tão rápido a coisa assim acontecendo que ela fluiu. Simplesmente aconteceu. E aí você fala, uau, né? Como? Como que é reflexologia? Aí eu falo, não é reflexologia. É a pessoa que entra aberta ao processo. A reflexologia, o máximo que ela pode fazer ou ajudar ali a pessoa é ela realinhar, né, esses corpos todos, né, o corpo físico, energético, mental, consciência e espírito, numa mesma linha. A hora que eles estão numa mesma linha, o fluxo acontece. Porque aí eu estou canalizado com o cosmos, eu estou canalizado com o universo, eu estou alinhado com eles. E é, essa é a forma mais rápida da gente alcançar a libertação, né, do sofrimento. Se libertar. Quando eu falo sofrimento, vocês entendem, né? É qualquer tipo assim de pensamento fixo, emoções, dores físicas, sei lá, disfunção de alguma estrutura interna, má digestão, constipação, sei lá, né? Porque muitas vezes acontece, né? Uma outra aluna relatou, falou, ontem eu consegui falar algo que estava muito preso, né? Já estava há muito tempo querendo dizer, eu disse. E curiosamente, o meu intestino soltou também, porque ele estava bem travado. E aí você vai vendo as coisas acontecerem, ou seja, a pessoa alinhou, né? E aí a hora que ela está alinhada com esse todo indivisível, a coisa flui, e flui de forma natural. É natural no sentido de não precisar fazer esforço. Eu não preciso me esforçar para. A coisa ela simplesmente acontece. Né? Assim como essa tempestade que veio hoje em muitas cidades, ela simplesmente se forma no céu, ela não se esforça para isso. Ela vem, aí vem, chove, é isso. E é assim que a natureza age, é assim que a natureza se movimenta. E nós somos a natureza, devemos nos movimentar da mesma forma. Né? Tá querendo falar? Fala. Você não precisa acumular, porque a hora que a gente acumula, ou guarda demais, ou espera muito tempo, acaba saindo tudo atravessado, ou nem sai. Né? Eu guardo dentro de mim, ou falo de uma forma que não é muito bacana. E aí, problemas. Né? Aí acarreta uma série de outros sofrimentos. Então, o tempo todo é aprendizado, óbvio. Né? E o quanto antes a gente perceber esse alinhamento e conseguir fazer com que as pessoas alcancem isso, melhor. Aí vai fluir de uma forma muito mais dinâmica, né? Muito mais natural. Tá bom? Gente, essas são as 5 dimensões. Eu apelidei de 5 dimensões porque para mim fica mais fácil de eu visualizar, porque talvez tenha aí alguma questão interna minha que materializa ou que condensa de uma forma melhor esse raciocínio, esse pensamento. Né? Mas na medicina chinesa isso está lá de alguma certa forma nos livros, né? Falando desses aspectos todos, né? Do corpo físico, do corpo energético, do corpo mental, do corpo consciente. Esse corpo consciente já é um aspecto da mente, mas só que observa o próprio pensamento, né, que está aí ligado já praticamente à espiritualidade, ao que a gente chama de terceiro olho lá na Índia, que é esse olhar não julgativo, esse olhar pleno, né, búdico, divino, não sei o nome que a gente quiser dar, né, mas a mente consciente ela está associada a essa elevação dos processos mentais, a um patamar em que eu não precise mais julgar, que eu não precise mais classificar, né? Então a gente sai dessa cadeira, né, do julgador, do punitivo,
né, daquele que aponta dedo, ou daquele, né, às vezes a gente aponta para a gente mesmo, né, da vítima, ou de apontar culpados, né, a gente deixa isso de lado e acaba sendo é, o autor da própria vida, assim, né, a gente é diretor e ator principal aí do filme, né, a hora que a gente está aqui, porque pô, só depende de mim, só, né, eu que tenho que fazer. Eu que preciso colocar em prática, né? Eu que preciso entender, né? Se a pessoa falou aquilo, pô, o que será que eu precisava ouvir? Né? E se eu falei, né, eu também precisava ouvir, porque se eu falei, eu sou a pessoa mais perto de mim mesmo. Né? Pode ter a pessoa colada aqui no meu rosto, mas se eu estou falando, né, eu ainda sou o mais perto de mim mesmo. Então eu precisava ouvir aquilo. De alguma forma eu precisava ouvir. De mim mesmo. É uma expressão do espírito que vem de dentro para fora. Tá bom? Gente, gratidão imensa tê-los vocês aqui novamente em plena segunda-feira chuvosa. Né? Adoro chuva, né? Só para que fique registrado. Assim, né? A natureza me encanta muito e a chuva é uma das manifestações mais impressionantes, assim, né? Principalmente essas mais poderosas, assim, com raios. Adoro. Prazerzão ver vocês. Beijo no coração. Segunda-feira tem mais, tá bom? A gente se vê. Ótima semana para todos. Até. Fui.